Oi! Vamos falar um pouquinho de padrão, né? Que hoje em dia até bastante gente fala de padrão, né? Todo mundo fala de padrões negativos. E aí, obviamente, claro, né? A gente fala mais de padrões negativos porque é o que causa um estrago na nossa vida. Mas, na verdade, nós temos padrões negativos e positivos. E aí, o que vem a ser o padrão? Quando a gente entra em contato com uma informação nova, ou quando a gente aprende a fazer alguma coisa nova, enfim, qualquer coisa que seja novo, é, a gente ainda não tem essa conexão neural, né? A gente ainda não tem esse caminho neural. E aí, a primeira vez que a gente faz alguma coisa, que a gente tenta fazer, é o primeiro estímulo, né, daquele caminho. Pode ser também uma situação, um sentimento novo, enfim, qualquer coisa nova, porque tudo, absolutamente tudo em relação aos sentidos, né, em relação à coordenação, enfim, tudo existem conexões neurais. Então, quando a gente faz pela primeira vez, faz pela segunda vez, a gente ainda não tem domínio, aquilo não é automático, né? Então, não é um padrão, eu ainda preciso pensar para executar. Depois, quando eu vou fazendo, quanto mais eu faço a mesma coisa, quanto mais eu sinto o mesmo sentimento, quanto mais eu respondo de uma determinada maneira, da mesma maneira, mais eu reforço aquele caminho neural, aquela comunicação neural. E o que acontece? Por exemplo, se eu respondo, se eu começo a responder uma situação de uma determinada maneira e passo a sempre responder da mesma maneira, né? Então, aquilo vai se tornar uma coisa, um caminho mais sólido, ele vai ficando cada vez mais forte, assim como é quando a gente aprende a caminhar. Quando a gente aprende a fazer um movimento novo, né, que do início é difícil e quanto mais a gente faz, mais a gente reforça aquele caminho neural, então mais habilidade com aquilo, mais familiaridade eu vou tendo. Então, por exemplo, se eu começo a responder da mesma maneira uma situação, aquele caminho neural, ele vai ficar super fortalecido. Então, se eu passar um tempo sem viver aquela situação, quando eu viver de novo, muito provavelmente eu não vou nem precisar pensar para responder, eu vou tender a responder da mesma maneira como eu respondi anteriormente, porque já é uma coisa sólida e aquilo já virou um padrão de resposta, né, em relação àquele tipo de situação. Então, muitas vezes a gente responde a determinadas situações de uma forma irracional, a gente não pensa sobre aquilo, a gente simplesmente age, né? A gente simplesmente tem aquela resposta. E o que acontece? Muitos desses padrões que a gente já tem, muitas conexões neurais que a gente já tem, muitos caminhos neurais, eles são formados desde a nossa infância, né? Tem coisas que ficam na gente aí, tem memórias desde o útero, né? E depois na nossa infância. Então, o que acontece? Na nossa infância, o meio que a gente vive, né, o mundo como nos é apresentado, ele vai criando essa observação, a gente vai criando essas conexões, a gente vai fazendo relações e a gente vai aprendendo que o mundo é daquele jeito. Então, por exemplo, se dependendo de como é o comportamento da minha mãe em relação a determinadas situações, como é o comportamento do meu pai, a maneira como eles resolvem questões financeiras, questões afetivas, enfim, questões práticas, enfim, muitas coisas, né? Não só pai e mãe, mas tudo meio que a gente vai fortalecendo esses caminhos. Por exemplo, se na minha família tem alguém que me faz sentir um determinado sentimento,
por exemplo, se é um sentimento de raiva, né? Se uma pessoa ou se um dos pais tem um comportamento que me faz sentir raiva. Então, desde muito cedo, vamos supor, a gente começa a... Né, quem é submetido a situações que fazem sentir raiva, então, desde o início, a gente está fortalecendo esse caminho neural relativo à raiva. O que acontece? Se eu passo a minha infância inteira, a minha adolescência inteira sentindo raiva, estando submetida a uma situação que me faz sentir raiva, muitas vezes que me faz sentir impotência, né? Que me faz sentir um sentimento de injustiça, se eu estou sendo desrespeitada ou desrespeitado, essas conexões neurais elas vão ser muito fortes. Né? E vamos supor que a pessoa que está sendo submetida a essa situação não tem culpa. Vamos supor que tenha na família, né, alguém com dificuldades emocionais, que não consegue, né, dificuldades emocionais próprias e aí acaba descontando no outro. Imagina que essa criança, esse adolescente tem razão em sentir todas essas coisas. Tá? Tem razão, a vida é difícil para essa pessoa e ela sente, mas ela tenta, né? Apesar de tudo, ela vai. A gente segue em frente. Só que essas conexões, elas foram tão fortalecidas que elas automaticamente viram um padrão. Elas vão virar um padrão de sentimento. Só que é um padrão de sentimento inconsciente, porque a pessoa às vezes é super de boa, ela não vai ser uma pessoa raivosa, nem vai ser uma pessoa que faça a mesma coisa, não vai, nem de injustiça, nem nada. Mas aquele padrão existe. Então, muito possivelmente, ela vai tender a responder as coisas e a criar situações parecidas com as que ela viveu, que foram muito reforçadas. Então, volta e meia, ela vai estar, ou vai ter um chefe que causa essa sensação de injustiça, que dá raiva, que seja desrespeitoso, ou um relacionamento, ela vai se relacionar com um parceiro, com uma parceira que traga isso, né? E muitas vezes essa outra pessoa, ela também não é necessariamente má, nem necessariamente, enfim, filha da puta e tal. Muitas vezes esse comportamento de fazer o outro sentir raiva, de ser injusto, às vezes é por causa de uma demanda emocional dela também. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Então, é isso que significa o padrão, né? É a gente ter, na verdade, porque nenhum padrão, eu não repito um padrão na minha vida se eu não tenho um caminho neural muito bem fortalecido disso, né? O que vai fazer eu estar repetindo padrão ou de escassez, ou de infelicidade, ou de doença, né? Qualquer padrão, qualquer coisa que se repita na minha vida, não é culpa do outro. Né? Eu sempre, né? Isso é muito comum, né? Principalmente mulher sempre fala isso, assim, que todo homem é igual, que todo homem é filha da puta e tal. Que eu até já falei aqui que eu não concordo com isso. Mas essa pessoa, não é que todos os homens sejam filhas da puta, mas essa mulher, provavelmente, quando criança, ela deve ter passado, deve ter visto, de repente, ou o pai dela deixava a mulher sozinha, saía com outras pessoas. Enfim, ela deve ter visto, deve ter presenciado e alguma coisa muito forte nesse sentido. Foi o mundo que ela aprendeu desse jeito, né? Ou então os pais mesmos agiram dessa maneira com ela, mas ela aprendeu inconscientemente, ela aprendeu, né, por osmose, por observação, que é aquele tratamento que ela merece. É aquele não, nem que ela merece, é aquele tratamento, é o certo aquilo. É porque assim, quando a gente é criança, a gente ainda não tem essa coisa do certo ou errado. Então tudo que a gente vê, a maneira como nos tratam, fica gravado como se fosse assim que a gente deve ser tratado. Quando a gente cresce e começa, né, a ter essa noção do certo e errado, eu vou dizer, não, claro que eu não quero ser tratada assim. Nossa, não, eu quero um relacionamento maravilhoso, não sei o quê. Dadadã. O problema é que se as minhas conexões de ter esse tipo de tratamento são muito fortalecidas, eu vou tender a reproduzir
é essa situação de eu ser tratada dessa maneira, com desrespeito, com injustiça, né? Pessoas que façam coisas ruins que me façam sentir raiva, indignação. Né? E aí, claro, eu vou conectar com pessoas que tenham condição de me fazer sentir isso. Né? Se eu fui ensinada, sem querer, que eu mereço ser tratada de uma maneira desrespeitosa, essa conexão tá ali, existe e tudo é vibração. Então, mesmo que racionalmente eu acredite que eu mereça um tratamento maravilhoso, e isso é racional, e isso é consciente, o que está vibrando no meu inconsciente o tempo todo é que o certo, na verdade, seria eu ser tratada com desrespeito. E aí, como o que vibra no inconsciente vibra o tempo todo e o racional é só um querer, né? Ah, eu quero isso para mim. Mas o que vai determinar as situações que eu vou conectar é essa vibração que está no inconsciente o tempo todo. Então, muito provavelmente, eu vou viver me metendo em situação que me traga o que de fato eu acredito, essa crença inconsciente de que eu né, fui assim, é assim que eu aprendi o mundo, eu ser tratada com desrespeito, com, né, enfim, com uma coisa até, né, às vezes uma situação opressora que me anula, né, que às vezes eu não posso, isso acontece muito com pais e mães, né, às vezes os pais, eles fazem com que a gente não consiga, que a gente não possa ser quem a gente é, né, expressar. Hoje em dia se fala muito mais nisso, né, que a gente tem que deixar a criança e tal, mas assim, mas antigamente não tinha tanto estudo ainda nesse sentido. E aí a gente acha que tudo bem, entendeu? Mas não é tudo bem, porque a gente carrega isso e a gente vai recriar isso constantemente na nossa vida. E aí, como eu falei, para eu ser atendida, obviamente eu não vou conectar com uma pessoa maravilhosa, eu vou conectar com uma pessoa que me traga, que tenha condição de me trazer todos esses sentimentos negativos, mesmo que seja ela má ou seja ela problemática. E aí o que acontece? Eu vou estar vivendo essa situação, a pessoa está errada, aí o que eu vou dizer? Culpa dela, é culpa da pessoa. E assim a gente vai, não quero isso pra mim, a gente tem que saber o que é melhor, a gente tem que se posicionar e não sei o que, então eu vou acabar com esse relacionamento, ou eu vou sair desse trabalho, ou não sei o que, e aí a gente muda. E aí passa um tempo, o que acontece? A gente cria de novo, né? A gente atrai de novo essa mesma situação. Por quê? Porque o que está lá no inconsciente, aquela informação, continua vibrando. Né? A mesma coisa em relação à doença, a mesma coisa em relação a tudo. Isso também acontece com padrões positivos, que muitos também a gente tem e a gente não percebe. Porque a gente tem uma tendência muito grande a perceber o negativo e não o positivo. Mas em termos de padrões, a maioria deles, nem negativo nem positivo, a gente não percebe, né? Mas tem também muito padrão positivo aí, que vira e mexe a gente acaba atraindo situações que nos tragam coisas boas e às vezes também a gente nem percebe isso. Só que assim, isso não tem problema nenhum, né? Porque é pro positivo. O problema é a gente deixar essa informação negativa no inconsciente vibrando o tempo todo, sem parar, e trazendo aí situações negativas que nos trazem mais sofrimento. Então, e se eu já tenho essa conexão lá fortalecida desde criança, da adolescência, e eu continuo pela vida atraindo situações que me tragam mais disso, eu estou fortalecendo mais ainda essas conexões. Então, cada vez mais fica mais difícil de eu sair, de eu quebrar esse padrão. Eu também vou sentir, porque claro, né, eu vou sentir mais ainda do sentimento, né? E aí, sentindo mais ainda do sentimento, além de reforçar a conexão neural, eu estou emitindo mais ainda daquele sentimento, é mais a onda vibracional relacionada a sentimentos negativos, e isso vai estar conectando com situações e pessoas da mesma vibração. Então, a tendência é a gente manter e fortalecer os padrões. E isso, claro, pode acabar com o tempo, né? Como eu falo aí, com os 30, 35, 40 anos.
isso vai ganhando uma força, uma força, uma força, muita energia, muita energia, muita energia, e aí vai virar realidade. E aí acontece a grande catástrofe da vida, né? Que vem em forma de várias coisas, em forma de falência, em forma de viver uma situação de inferno, em forma de doença, né? A pessoa descobre que está com uma doença. E é como eu falei no outro vídeo, parece que veio do nada, mas não veio do nada, né? Essa foi uma realidade que foi alimentada durante anos, né? Alimentada energeticamente, até que ela ganhou energia suficiente, né? Que era uma onda vibracional, colapsou, virou realidade. Então, se a gente não tiver uma intenção, primeiro, que se a gente não tem esse conhecimento, tá? Isso é uma coisa assim, pode pesquisar aí, da neurociência, enfim, já se sabe que é assim. Se a gente, depois que a gente tem esse conhecimento, se a gente não fizer um esforço de começar a prestar atenção nos nossos padrões, no que se repete na nossa vida negativamente, né? O que se repete na minha vida que eu tenho sempre razão em dizer que é o outro. Ah, não, mas é a pessoa, é a situação econômica, é não sei o quê. O que eu tô sempre... tô presa numa situação porque eu tava cuidando de não sei quem que tava doente, agora a pessoa tá bem, eu vou estar livre. Não, mas aí eu conecto com outra pessoa que tá doente, agora eu vou cuidar. Não, mas o que eu vou fazer, né? A pessoa tava precisando. Até já falei um pouco sobre isso, até sobre mim. Então, de repente, assim, a gente começa... e a gente sempre acha que a gente não tem como fazer nada, porque a situação tá ali se mostrando na nossa frente. E a gente, claro, né? Enfim, quer ajudar, né? Quer ajudar. Só que é muito importante prestar atenção nesses padrões, né? Porque tudo que se repete na minha vida não vem de fora, vem de dentro, né? E dá para parar isso, sim, né? Porque a gente, se a gente percebe os nossos padrões, a gente vai ter que fazer um esforço consciente de começar a diminuir essa força desse padrão negativo e começar a colocar energia num padrão contrário, um padrão positivo. E claro que isso não é do dia para a noite, né? Mas isso é um processo físico, porque eu tô falando aqui de conexão neural, de sinapse, e isso é uma coisa bem física. Então, a partir do momento, cada vez, depois que eu percebo os padrões e que eu já me forço, por exemplo, eu tô numa situação que eu tenho razão em estar sentindo indignação, por exemplo, e raiva. Eu tô ali, eu já identifiquei que, eu sinto muita raiva, acontece muita coisa injusta na minha vida, eu sinto muita raiva, muita indignação. Aí eu pensei, gente, mas de repente, lá na minha infância, na minha adolescência, aconteceu isso, isso e isso, e eu vi que eu tenho esses sentimentos de raiva e indignação muito fortalecidos, porque aconteceram situações opressoras, desrespeitosas, que me fizeram sentir isso. Então, é fato que eu tenho isso muito bem solidificado no meu cérebro. Né? Não adianta eu achar, que não, tá lá. E ainda mais se acontece coisas comigo, né? Ou então, às vezes, a vida tá toda maravilhosa, tá tudo indo, mas sempre tem uma coisinha que acontece, que é ruim, que ali vai a nossa energia. Então, se eu já tenho consciência disso, que eu tenho uma facilidade para atrair situações que me tragam raiva e indignação, quando eu estiver vivendo mesmo que, vamos supor, a pessoa tá ali fazendo a coisa mais absurda da face da terra, que eu tenho toda a razão de sentir raiva, indignação, de xingar, de falar, como é que tu faz isso? Que absurdo! Mas se eu já tô nessa consciência que é o meu padrão e que eu não quero mais atrair esse tipo de situação, então é nesse momento que eu não vou reagir, eu não vou fazer como eu sempre fiz. Eu não vou dizer... não vou ali xingar, falar, não, eu vou falar assim, cara, eu vou quebrar esse padrão, eu vou mudar isso, eu não quero mais alimentar esse sentimento de raiva e indignação que está dentro de mim,
né? Então eu faço um esforço consciente de não alimentar isso, né? E ainda claro, existe essa coisa de limpeza emocional, intencionar, saber que tá dentro, saber que eu tenho uma sinapse, uma conexão neural muito forte nesse sentido, e por exemplo, uma ferramenta poderosíssima que eu já falei aqui que tem, né, que muita gente conhece hoje em dia, que é o Ho'oponopono. Então, por exemplo, tô numa situação que eu tô sentindo ali indignação e raiva, mas eu já sei que eu tenho isso dentro de mim porque vamos supor, né, que eu passei lá uma infância e uma adolescência muito opressora. Então, além de eu entender naquele momento que aquela situação só está acontecendo porque eu estou atraindo e porque aquela pessoa ali ela tem condição de me trazer isso, né, por problemas dela, o que eu vou fazer? Eu não vou reagir como eu reagiria normalmente e eu vou falar raiva, indignação. Aí eu faço o Ho'oponopono, entendeu? Eu falo raiva, indignação, eu te amo, eu sinto muito, né? Sinto muito aí por ter te alimentado tanto tempo, eu peço perdão, eu sou muito grata por todos os ensinamentos. E aí o que eu sempre falo, o que eu sempre intenciono mas agora eu decido viver sem vocês, eu decido aí soltar, decido liberar, tá? Eu não quero mais viver com raiva e indignação, eu não quero sentir raiva e indignação. Aí eu falo isso, né, minha gente? Eu falo, eu não quero sentir raiva e indignação independente da situação. Independente. Porque no início a gente tem que ter essa vontade, eu diria, né? A vontade. Porque assim, ó, não é assim, aqui eu tenho razão de sentir, então eu vou sentir. Não, eu não vou sentir desde que não aconteça nada. Não é assim que funciona, tá? Depois, o que vai acontecendo quando a gente vai identificando os nossos padrões, agindo conscientemente de forma contrária a eles e limpando os sentimentos negativos? A gente vai a gente vai passar a não conectar mais com essas pessoas que nos tragam esses sentimentos. Então isso acontece de uma maneira natural. Eu não vou ter que sempre viver a vida inteira fazendo força para não sentir e um monte de coisa acontecendo. Não, esse período é só inicial, que está acontecendo e eu preciso me policiar para não reagir, não responder da mesma maneira como eu estou acostumada, como o meu padrãozinho manda, né? E é nesse momento que começa a acontecer a virada. Então, limpa o sentimento, né? Não reage e limpa o sentimento. Aí vai parar já, do nada? Eu tô ali alimentando raiva e indignação desde criança, 30 anos, 40 anos. Uma vez que eu faça isso, já vai parar? Alguns até param, mas a grande maioria não. Provavelmente vai acontecer uma outra situaçãozinha. Aí, de novo, eu vou lá. Tá? E esse esforço, muitas vezes eu não consigo, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir, a situação tá acontecendo, a gente sabe que não pode e a gente vai, pum, repete o padrão, faz a mesma coisa, sabendo que isso só vai piorar, mas a gente não consegue. E tá tudo bem, não tem problema. Só esse ato, essa intenção de querer ser melhor, de não querer mais alimentar sentimentos negativos, padrões negativos, só isso já traz uma recompensa gigante na nossa vida, né? Às vezes é bem rápido até, mas às vezes não é rápido, mas pode ter certeza que toda vez que você tiver razão em sentir raiva, em sentir indignação, em apontar o dedo, em criticar, julgar, e uma pessoa está sendo assim, ó, monstruosa. Toda vez que você tiver razão e escolher não alimentar esses sentimentos negativos, limpar, liberar eles e ainda conseguir, tá? Esse é um outro estágio, mandar amor, né? E ter compaixão por aquela pessoa que tá tão perdida, aquela pessoa que tá, olha, se você acha que você tá mal por estar recebendo aquela situação, a pessoa que tem capacidade de oprimir, ela tá tão pior,
né? Quando a gente tem esse entendimento, isso facilita muito também a gente conseguir domar esses nossos impulsos aí, esses nossos sentimentos negativos. Né? E aí, claro que isso é um outro... a gente pode começar a tentar, isso é um pouquinho mais difícil, mas é super válido também. E aí outra coisa, falando em termos mais fisiológicos, quando a pessoa está ali me fazendo mal, quer dizer, ela já está me fazendo mal, e se eu sinto raiva, se eu sinto indignação, se eu sofro por aquilo, além de eu estar fortalecendo essas conexões que já são tão fortes, eu ainda estou me auto-envenenando, né? Porque a gente está produzindo substâncias sem parar o nosso organismo o tempo todo, de acordo com a vibração que a gente está vibrando, de acordo com a frequência que a gente está vibrando. E quem determina a frequência que a gente está vibrando, principalmente, claro que o meio influencia um pouquinho, mas o que vai determinar a nossa frequência são os sentimentos que a gente está sentindo. Então, se eu estou numa situação que uma pessoa já está me fazendo mal, se eu sinto esses sentimentos negativos, eu estou reforçando os meus padrões negativos e ainda estou me auto-envenenando. E então, assim, por isso que precisa conhecimento, né? Porque normalmente a gente vai tender a reagir de uma maneira natural e vai achar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque a pessoa mais prejudicada somos nós. Se a gente sente raiva por uma pessoa, a gente pode até, claro, a pessoa até vai ser um pouquinho afetada, mas a gente vai ser 100% afetados pelo sentimento que a gente sente. Então, por uma questão de inteligência emocional, a gente precisa começar a frear os nossos padrões negativos, os nossos sentimentos negativos, as nossas reações negativas, e tentar sentir coisa boa. Quando eu me proponho a sentir compaixão e amor por uma pessoa que me faz mal, ou que tá causando dor, que me está causando tristeza, eu ajudo essa pessoa, ajudo também, mas principalmente quem vai ter 100% de influência desse sentimento de compaixão e amor sou eu. Então, tá tudo certo. Essa coisa é igual o perdão, né? Que a gente fala, o erro é do outro, o perdão é nosso. Às vezes a gente tem essa ideia que perdoar, o outro não merece o meu perdão. Não, mas não interessa se o outro merece ou não o nosso perdão. Quem merece o perdão é a gente. A gente precisa se dar esse presente de perdoar as pessoas que nos fizeram mal e, querer distância disso, né? O problema é que não adianta eu querer distância no mundo físico se dentro de mim eu tô vibrando isso, entendeu? Vai ser uma guerra, né? Eu vou ficar na força, eu tô energeticamente atraindo isso e no mundo físico, na força, eu vou querer me distanciar. E aí eu vou gastar toda a minha energia nisso, porque se eu tô vibrando eu não vou parar de cocriar, então vai ser a vida inteira assim, na força, na força, na força. E aí, como eu já falei em outros vídeos, a gente vai gastar toda a nossa energia vital para isso, para ficar resolvendo os problemas na força, e a gente não vai ter mais energia para viver, a gente vai sobreviver. E todos os nossos projetos, os nossos sonhos, eles vão acabar engavetados, porque a gente não vai ter energia suficiente para dar conta de tudo. Então, por isso que resolver no mundo físico não é muito eficiente, né? Claro que em algum momento a gente tem que tomar uma posição, alguma coisa assim, mas isso fica muito claro. Mas o que eu faço para mim e aconselho é a gente se voltar para dentro, é a gente ver o que a gente está repetindo na nossa vida, que tipo de pessoa eu tô negativa eu repito na minha vida, que tipo de trabalho negativo eu repito na minha vida, que tipo de situação, e parar de apontar o dedinho para tudo isso que está errado e olhar por que eu tô atraindo isso. Esse é o grande segredo, na verdade, da cura. Tá? Vou ficando por aqui, mas isso é praticamente assim, a chave de tudo, tá? Beijo!